Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista, que graças a Deus vai toda sexta-feira ao ar, né? Não com um debate, mas com uma entrevista a respeito dos assuntos mais palpitantes para o povo de Deus e que não são facilmente extraídos num debate. Por isso tem o Vejam Só Debate, segunda a quinta. E na sexta-feira, o Vejam Só Entrevista, onde eu espremo aqui os meus convidados. E o convidado de hoje estreia no Vejam Só, tem aí uma mensagem muito interessante. Ele vai conversar a respeito de um assunto que para muita gente é uma coisa muito natural, que não deveria ser nem estudada. Inologia cristã. Será que isso é uma complicação dos teólogos ou é algo absolutamente saudável para a vida da igreja? Eu estou falando do irmão Robson Santos. Paz e graça. Tudo bem, irmão? Paz e graça. Muito bom estar aqui. Obrigado pela oportunidade, reverendo Weber. E é uma alegria falar sobre esse tema que nós temos lidado já há alguns anos, agora completando o 10º ano, a primeira década, que é sobre inologia cristã. Estudar os hinos, os autores, os compositores, a vida deles. E é muito gratificante estar aqui. Muito bom. Eu fico muito feliz de tê-lo e de saber que um jovem, não alguém da minha idade ou da minha geração, mas um jovem se interessa por um assunto que, para a grande maioria dos crentes, passa totalmente despercebido, né? Já eu vou falar um pouco mais a respeito disso e por que eu estou dizendo essas coisas. Mas, antes, o irmão Robson é cristão nasceu no lar evangélico, né? Nasci no lar evangélico. O irmão é membro da igreja? Cristã Maranata. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Muito bom, muito obrigado pela presença. Vamos pôr a enquete no ar antes que eu esqueça, né? E convidar você que está assistindo a gravação. O YouTube transmite a gravação do Vejam Só. Depois o programa fica arquivado, não fica no YouTube, até a exibição em rede aberta. Quando ele for exibido em rede aberta, aí qualquer um pode acessar, tá bom? Mas você que está assistindo a gravação pelo YouTube, manda seu comentário, manda sua pergunta, a gente vai pôr aqui no ar. Você vai participar como se aqui conosco você estivesse, tá bem? Deus abençoe você. Vamos lá. A enquete é... Tchan, 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 tchan. Você sente falta dos hinos antigos no culto? Ou os atuais são tão bons ou até melhores? Vamos lá. Quem votar nos antigos é porque os antigos são os melhores. Quem votar nos atuais é porque os atuais são os melhores e quem votar nos equivalentes é porque eles são iguais. Tá bom? Aí é uma pesquisa que a gente está fazendo aí. Eu já tenho meu voto, né? Mas eu acho que você vai desconfiar do meu voto logo, logo. Irmão Robson, você produziu esse livro, acabou de sair, 2025, né? Acabamos de lançar. Deixa eu mostrar aqui para os telespectadores, não sei se está no ângulo certo. Ó. Robson Santos, Hinos e Cânticos Brasileiros, Suas Histórias. Né? Tem até a foto do Hernandes Dias Lopes, que não compôs nenhum hino, mas fez o prefácio do livro, né? Quem é que está do lado dele? É o professor Wilson Matos. Professor Wilson Matos, chanceler da Unicesumar. Isso. E que é um interessado no assunto. Na contracapa desse livro, existem várias figurinhas carimbadas aqui, né? Em ordem alfabética, para não dar problema de por que eu estou lá embaixo, por que eu estou lá em cima? De pessoas, não todas, mas de pessoas envolvidas com o assunto inologia cristã. Bom, pergunta inescapável. Quantos você tem? 32 anos. Você é muito jovem, Bem jovem. certo? 32 anos, você nem chegou a acompanhar os Vencedores por Cristo. Acho que eles já tinham parado quando você nasceu, não foi? Foi, exatamente. E os Vencedores por Cristo já seriam uma tremenda inovação, né? E foram mesmo, abençoadíssima inovação, para o momento de adoração no culto. Né? Antes deles, você tinha os hinos do inário, basicamente, e quando eu era criança, na Igreja Presbiteriana Independente de Vila das Mercês, que depois mudou o nome para a primeira IPI da Saúde, não se podia cantar nada que não fosse do inário no templo. As reuniões de mocidade tinham permissão para se cantar
o que a gente chamava de corinhos, na época, um nome medonho, horrível, corinho. Né? No salão social, acompanhado só de violão. Só. Eu era criança, eu não morri ainda, estou na faixa dos 60 anos de idade, então não faz tanto tempo assim. Quem trouxe uma revolução para esse tipo de uma mudança para o comportamento das igrejas, entre outros grupos, foram os Vencedores por Cristo. Sim. Que você nem chegou a conhecer na origem. Não. Então, por que você se interessou por isso, se você faz parte de uma geração onde tudo pode e não há limites? Então, quando eu tinha aproximadamente 18 anos, eu comecei a estudar piano. Na Faculdade de Música do Espírito Santo. Eu sou capixaba, né? Nasci lá em Vitória, no Espírito Santo. E aí, ao estudar piano, uma das pessoas que me incentivou foi a saudosa Jurama Barros Gueiros, que é a esposa do presidente da Igreja Cristã Maranata, o pastor Gedeuti Gueiros. E a dona Jurama sempre falava assim, você conhece os salmos e hinos? Você conhece o cantor cristão? Começou tudo com essa história de hinos. E eu sou muito curioso, sempre fui muito de pesquisar as coisas, de querer saber a origem, etc. E aí me despertou uma coisa diferente, assim, eu falei, estou estudando música erudita, Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, vários nomes de música erudita. Mas aí eu comecei a sentir falta de que não tinha tinha coisas muito soltas sobre a música sacra, cristã, evangélica, que seja, muito soltas. Então eu comecei a achar livros, eu puxei assim bem lá atrás, desde Henriqueta Rosa Fernandes Braga, com seus livros históricos, né, Salmos e Hinos, depois o Bill Ichter, que é o batista que fez Se os Hinos Falassem. Essa literatura foi me interessando. Aí eu fui seguindo cronologicamente, eu quis entender, desde Salmos e Hinos, com o casal Calley, inclusive Dona Sarah Calley está completando agora o bicentenário de nascimento dela, 200 anos, estamos comemorando. Sério? Fizemos uma homenagem a ela agora, a memória dela, 200 anos de Sarah Calley. Agora, os 170 anos da chegada do casal Calley no Brasil. Rio de Janeiro, né? Ao Rio de Janeiro. Então, assim, fui puxando. Aí, um dia, eu conversando com o João Wilson Faustini, meu professor. Saudosa memória. Meu professor. Aí eu falei com o Faustini assim, professor, a gente sente muita falta de ter esse material organizado. Eu fico muito triste de sair de uma conversa com alguém e a pessoa conta histórias. Porque no JMC era assim, fulano compôs, e tanta história sobre a música e não tinha onde guardar isso. Onde isso vai? Eu vou embora para minha casa, você vai para a sua e ninguém vai saber essa história? Então surgiu uma ideia de criar um site inicialmente, que é o site Enologia Cristã, que depois virou canal no YouTube, foi para redes sociais e hoje é o Instituto de Pesquisa e Enologia Cristã, IPHC. Então, conversando com o Faustini, cheguei à conclusão, em 2015 fundei o site Enologia Cristã. Aí, quando eu passei Salmos e Hinos, harpa cristã, cantor cristão, inário evangélico, todos esses inários, começamos a estudar, publicar material, eu cheguei aí em Vencedores por Cristo. Comecei lá pelo Volodymyr Boruchevsky, nosso amigo que compôs. Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste e me disseste vem. Algo mais, né? Gravado pelo Vencedores por Cristo. E aí a gente foi estudando cronologicamente. Passamos de Vencedores por Cristo para Som Maior, Rebanhão, tem muitos nomes de grupos que marcaram a época e cada um conta um pedaço da história da música evangélica no Brasil. A gente costuma dizer que é um quebra-cabeça. Não sei se um dia vai estar completamente certo, fechado, mas nosso papel é esse, é tentar juntar essas peças para entender como foi desde Salmos e Hinos até chegar nos anos 2000, basicamente com a entrada de Diante do Trono e outras coisas que mudaram o rumo da música, né? Só para você entender, né? O irmão falou do casal Calley. O Dr. Robert Calley era médico e foi médico e amigo do Dom Pedro II, imperador do Brasil. Então, ele e a esposa, a dona Sara, eram cristãos, né? E foram, digamos assim, foi uma das primeiras experiências do Brasil com evangélicos. Dr. Robert e Dona Sara não eram missionários profissionais, vamos chamar assim. O Dr. Simonton, que veio para ser pastor no Brasil, missionário presbiteriano, é considerado o primeiro. Mas antes dele já tinha o casal aqui trabalhando no Rio de Janeiro e fazendo a cabeça lá da elite ou da corte
vamos chamar assim, né? Tanto é que o inário que ele menciona, Salmos e Hinos, é uma compilação do trabalho de doutora Sara, da dona Sara Calley, e também do seu esposo, né? Ela traduzia muitos hinos e escreveu muitos hinos, né? Usando melodias populares dos Estados Unidos e da Europa, né? Que a gente canta aqui. Então, o Salmos e Hinos é um dos primeiros hinários, se não for o mais antigo, aqui no Brasil. É o primeiro hinário evangélico brasileiro. É o primeiro, né? E ele pertence à Igreja Evangélica Fluminense. Ou Igreja Congregacional. Que era a igreja do casal. Exatamente. Muito bem. E o que você, como jovem, pensa desses hinos antigos? Eles são muito feios, não são? Não, são os mais belos hinos. Tem uma frase de Frida Wingren, na harpa cristã, em um dos hinos dela, Bem-aventurança do crente. Os mais belos hinos e poesias são escritos em tribulação. É muito interessante essa... A gente puxa muito a história, né? Então, não é só a pessoa... Tudo bem, tem as traduções, como o senhor falou, de melodias populares, etc., mas as composições em si, quando a gente começa a estudar, Sou Feliz com Jesus... Esse hino é demais. Eu costumo sempre brincar que a gente vai dar um spoiler aqui, mas você quer conhecer a história do hino? Você vai lá no canal Hinologia Cristã no YouTube, que você vai ter vários comentários. Inclusive, a Sou Feliz com Jesus foi o reverendo Hernandes Dias Lopes que contou. A gente fez um documentário, convidou ele para apresentar esse documentário sobre a história desse hino. Então, por trás sempre tem emoção, sentimento, uma história trágica ou alguma coisa que construiu, que fez aquele autor escrever aquele hino, aquela letra, aquela canção, aquela composição. Mas eu digo que são feios porque, além de ter uma linguagem meio antiga, né? Tem um hino que fala da Santa Grey. Tem. O que é Santa Grey? E fora se das vidas vagas procelosas são... As vidas vagas procelosas são... Tem o outro, as grutas, as rochas imensas, do fragoso ao cantil. O que é o cantil? Os jovens têm que dar não vou dizer dar um Google, tem que ir no chat GPT pesquisar o que é o cantil, né? Pois é. Então, além de ter uma linguagem mais antiga, né, que ninguém usa mais, ou muito pouca gente usa, os jovens tendem a achar as melodias muito arrastadas, sei lá. Você não pensa isso, não? Sim, não, eu não penso, mas eu já ouvi várias vezes. Isso é hino de velho, é hino de velório, coisas assim. Esse negócio de hino de velório é muito interessante. Quando eu era pastor do Moinho Velho, eu colocava os hinos do inário, além dos cânticos que o grupo dirigia, né? E nos hinos do inário, toda vez que eu escalava um hino que falava de céu, vida eterna... reverendo, por que o senhor pôs hino de velório? Tinha a Sônia, miserenta, muito querida, né? A Sônia falava assim, hino dos mortinhos. Ué, não pode cantar sobre o céu? Sobre a vida eterna? Né? Eu acho que pode. Até teve um grupo novo perto dos hinos do inário, né? Que gravou o Céu, Lindo Céu. Sim, Grupo Elo. Grupo Elo. Pastor Paulo César, que hoje é Logos, e o Jairinho, né? Isso, de saudosa memória também. Saudosa memória. Céu, Lindo Céu. Jairo Trenche Gonçalves. Aí, se eu falo, sempre que falar o nome, a gente puxa a pessoa, como você sabe tantos nomes? E eu falei, eu vivo isso, todos os dias, né? Tempo integral. Não sei se deu tempo de chegar para a sua compilação, mas uma das músicas muito recentes que fala do céu, Ainda Bem que Eu Vou Morar no Céu. Escapou o nome do... Irmão Lázaro. Do Lázaro, falecido isso. Na pandemia, sim. Não chegou ainda na pesquisa. A gente está... Mas é uma música... Era nos anos 2000 ainda. A pesquisa está lá. No nosso podcast, por exemplo, agora que nós tivemos, nós reunimos figuras históricas, né? Não sei se você chegou a ver a foto. Não. Nelson Bomilca, Williams Costa Júnior, Volô, Elias Loureiro, todo mundo, Eduardo e Silvana, juntamos 20 pessoas aproximadamente numa mesa para falar em 2 horas sobre cada um contar um pedaço da sua história e montar uma linha do tempo. Desde Newton Tuller, que a gente estava falando agora aqui, pastor Newton de Maringá,
contando sobre o Vaso Novo, como era a música na igreja, Jaziel Botelho, a gente foi fazendo a cronologia. Jovens da Verdade. Jovens da Verdade. Até que paramos ali, chegamos nos anos 2000. Agora o pessoal brincou que tem que ter um outro podcast, aí chamar Ana Paula Valadão, Fernandinho, todos os novos, Aline Barros, e fazer 2000 para frente. Agora eu quero ver você reunir esse pessoal. É fácil, é tranquilo. Cacique, não sei não, viu? Esse cacique não se mistura. Mas isso aí é brincadeira. Agora, o reverendo Newton Tuller, foi ministro da Igreja Presbiteriana Independente, né? Hoje ele está no ministério... Molive. É uma igreja que partiu da Casa de Recuperação, que ele sempre trabalhou, já resgatou mais de 7 mil vidas, etc., das drogas. Lá no norte do Paraná, né? Isso. E aí o Molive, hoje, ele está lá na igreja Molive em Maringá. Eu quero ser um vaso novo, que muita gente canta. Exatamente. É desse irmão que, quando eu era criança, se hospedou na casa dos meus pais, né? Foi uma experiência muito, muito gostosa, muito interessante. Dá para ver, obviamente, mudanças no estilo, nas ênfases, nos ritmos, mas é difícil dizer qual é mais bonito, não é? É, muito difícil. Aí as pessoas falam assim, qual é mais bonito, qual é o seu favorito, qual é... É bem relativo, né? Porque cada um tem uma história com aquela música, com aquele hino. Então, às vezes, o que vai mexer muito com uma pessoa que ela vai chorar desesperadamente, com a outra não. Então, é difícil a gente... qualificar. Não sei se você vai poder citar de memória, mas alguns hinos muito antigos são bastante emocionantes até para as novas gerações, né? Eu me lembro quando dava aula na grade, alunos novos, jovens ainda, solteiros, queriam comprar inário para ler o hino Rude Cruz. Rude Cruz, Foi na Cruz. Foi na cruz, Esse mesmo, ó, Concego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. O reverendo Faustino vivia falando, sempre falou comigo várias vezes. Você vê que a melodia é simples, é a melodia pobre, vamos dizer assim. E é estrofe e coro é a mesma melodia, ninguém repara isso. Se você quer cantar, ó, Concego andei, perdido vaguei, foi na cruz, onde um dia eu vi. É a mesma coisa. É a mesma melodia. Estrofe e coro, ninguém percebe. Mas a letra é tão forte que você nem percebe isso. E teve um dia que a gente estava ensaiando o Coral Evangélico de São Paulo, eu ajudo a diretoria no marketing e divulgação do coral. E aí estava ensaiando Foi na Cruz. Aí uma moça saiu de repente chorando, no meio do ensaio. Ninguém entendeu nada. Ela falou, não, porque esse hino, a letra dele mexe muito, muito comigo. Comigo também. Eu me emociono todas as vezes. Muito, é forte. Eu não sei explicar, mas é forte. E não é a melodia, é a mensagem que o hino traz. Exatamente, a mensagem. É realmente algo muito, muito poderoso, né? Esse livro, Se os Hinos Falassem, eu não conheço, nunca tinha ouvido falar. Qual é o ponto focal desse Então, o missionário Bill Wichter, que também agora está completando 100 anos de nascimento dele, nasceu em 1925, quando ele veio para o Brasil, ele trabalhou na Juerp, foi um dos diretores da Juerp, etc. E aí ele entregou ao povo batista brasileiro as histórias dos hinos do cantor cristão. Então, assim, acabou que, claro que tem hinos em comum, tá no cantor cristão, tá em outros hinários. E aí o Bill, vascaíno até morrer, viu? O Bill foi acho que o americano mais vascaíno que existiu, até hoje. E aí ele trouxe para o povo brasileiro essas histórias. Então, tem obras parecidas. Você vê que a dona Henriqueta Rosa Fernandes Braga deixou o legado do Contando e Cantando, conhecendo as histórias dos hinos cristãos. Ele já com essa outra frente. A Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, lançou pela CPAD a História dos Hinos que Amamos. Então, eu sempre percebi muito isso, essa coisa de história de hino, mas sempre hino americano, hino europeu. Eu falei, mas por que não Autor da Minha Fé, os cânticos, hinos e cânticos mesmo, Vaso Novo? Os brasileiros estão onde? Cadê o livro que traz as histórias dos hinos brasileiros? Eu não estou vendo esse livro. Como se não existisse hino brasileiro, né? Como se não existisse, exatamente. Aí você vai lá para a Europa e eles cantam Vaso Novo. Você sabia que ele é cantado em 120 países? Não. Então, ele é cantado em 120 países, o Vaso Novo. Tem inglês, tem espanhol. Eu não vou arriscar aqui porque não sou cantor, não, sou pianista. Então, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Quem ouve pensa, isso é um hino americano? Não, isso é um hino de um brasileiro. Pastor João Antônio de Souza Filho.
Então, tem muitos hinos de autores brasileiros que as pessoas não têm ideia que são hinos e cânticos, por isso que eu falei. Então, eu vou reunir os hinos e os cânticos de autores brasileiros, as histórias deles, como que nasceram esses hinos e esses cânticos. E vou compilar. Eu até brinquei com outro dia com o irmão nosso que ele lançou, ele tem uma página no Instagram que ele é muito famoso, Fábio Sampaio. Ele sempre solta um vídeo. Você sabia? Ele chega com uma garrafa, com uma xícara. Não sei se você já viu esses vídeos dele. Não. Ele chega numa varanda, muita gente compartilha isso, já viralizou mesmo, milhões e milhões de visualizações. Aí chega com uma xícara, você sabia que o hino tal nasceu... Aí ele conta umas histórias. Ele faz parceria com o nosso perfil do Instagram da Enologia, Fábio Sampaio. Aí ele sempre divulga, você sabia? E aí esse dia ele falou assim, você sabia que agora nós temos Se os Hinos Falassem, versão brasileira? Olha que E bacana. a mesma ideia do Se os Hinos Falassem, só que é uma versão totalmente brasileira, de autores. Inclusive, quem me incentivou muito a fazer isso foi a Cimei Monteiro, que é uma compositora metodista, que ela sempre fala muito sobre a proposta de composição autóctone. Aí o pessoal, olha, tá falando difícil, autóctone, que é do local. Então, assim, estamos no Brasil, então temos que estudar os hinos e cânticos de brasileiros. Claro que não desprezar o que veio de fora, o que vem de fora, mas você tem que valorizar a cultura brasileira, né? É preciso valorizar. O hino que eu mais gosto do cantor cristão, que eu até digo lá nas igrejas por onde eu pastoreei, né? No meu velório, eu quero que cante o hino Maravilhosa Graça, versão antiga do cantor cristão. Não é o Amazing Grace. Sim. É o Maravilhosa Graça. Esse hino, para mim, é espetacular. Ele foi publicado pela JUERP, a Casa Publicadora Batista, pela Alina Murred, o pessoal fala. E ela foi uma grande... Ela, junto com Arthur Lakshevitz, eles fizeram, na época, Temas Celestes e Coros Sacros. Eram duas frentes de trabalho da década de 30. Então, logo depois, o Haldor Lilenas, que é o autor de Maravilhosa Graça, não tinha esse hino em português. Aí a dona Alina traduziu, fez a versão para o português. E se o pessoal quiser saber esses nomes, essas biografias... Eu queria saber por que mudaram a letra. Empobreceu, na minha talvez opinião. você esteja se referindo ao HCC, ao Inário para o Culto Cristão. É. Então, o HCC fez várias alterações. Eu não gostei. Não gostei. Empobreceu o conteúdo da mensagem da letra, né? Que fala que a graça é muito maior do que o meu pecado vil. Essa parte saiu. Então, não tem o pecado vil, por acaso? Então, se quem mudou não tem... Amém, mas eu tenho. Então eu quero que cante que a maravilhosa graça é maior que o meu pecado vil. É realmente um hino maravilhoso. Agora, só para falar do movimento de composições brasileiras, não sei se você chegou a ver o Daniel Vieira Ramos. Sim, conheço o Daniel. Do Novo Alvorecer. Sim, nós conversamos. De vez em quando a gente está em contato. Ele é um dos pioneiros de introdução dos ritmos brasileiros nas músicas evangélicas. Ou sofreu também bastante, né? Porque a gente não aceita, né? Exatamente. Ele pode cantar em ritmo de valsa. Os antigos, né? Em ritmo de valsa, pode. Mas em ritmo de samba, não pode. Não pode. Por quê, irmão? Aí é o seguinte. Essa é uma questão que eu gostaria de debater com várias pessoas. Porque, justamente, a pessoa fala assim, nós estamos em qual país? Brasil. Então, por que não pode bossa nova? Se é um ritmo brasileiro. Aí entra nas questões, porque isso não é sagrado, isso não é sacro, isso é profano. Mas aí as pessoas falam, mas o que tem que ser sagrado, a letra ou a música? Aí é uma divisão, é assunto para dias e dias de podcast. Teria que fazer uma reunião de debate com muitos músicos, mas acho que nunca vão chegar num consenso. Você já está convidado para os debates. Vejam só, o Zeca que vai administrar. Por que não? Mas é uma pergunta que precisa ser respondida. Porque, a gente usa um ritmo europeu. Na Europa, remete o Castelo Forte, do Lutero, era cantado eu vou falar a palavra. Nos bares alemães, né? Exatamente. Nos bares alemães. E aí? O próprio Da Linda Pátria Estou Muito Longe, né? Da Linda Pátria Estou então. Muito Longe. Isso aí nos Estados Unidos
é usado em bares e lugares até pior do que bares. Achei um bom amigo é um hino de faroeste. É. Ah, Então, se a gente achei fosse- um bom amigo, Jesus. Aí já tem o Flávio Santos, que é o maestro adventista, que lançou um artigo, certa ocasião, dizendo não existe música santa, música é música. Então aí é assunto para debate, é um assunto mais polêmico. Tem gente que vai dizer que pode chachado, pode baião, e outro vai dizer que não pode. Eu acho que pode, desde que não seja tão, assim, colado em alguma coisa. Eu lembro quando eu era pré-adolescente, alguém pegou uma música que era propaganda de um refrigerante e pôs uma letra evangélica. Cristo é que é, Jesus Cristo é a vida presente. Era propaganda da Coca-Cola. Olha. Né? Aí não dá. Você escuta, você vai pensar na Coca-Cola. Né? Aí eu entrevistei uma vez um teólogo da Costa Rica que estava falando disso. Ele falou assim, tentaram pôr um hino lá na música do La Cucaracha. Mas aí não dá. Aí não dá, aí é exagero. Não tem condição. É a mesma coisa que você fazer um hino com a melodia do Garota de Ipanema. Né? Aí acho que é a questão da referência que a pessoa tem. É. Se a pessoa nunca ouviu Garota de Ipanema, nunca ouviu na vida dela, e vê uma versão crente, para ela não vai fazer diferença. Esse é o argumento de quem é contra usar ritmo brasileiro. Entendeu? Sempre falam, tem uma versão de My Way que a pessoa botou a letra evangélica, cristã, né? Eu vim andando só, pisando só, na estrada, botou uma letra como se fosse um hino, uma canção evangélica. E não era My Way. Aí como é que você faz? Então, eu que te pergunto, você está aqui para responder. Devolvendo. Eu não sei como é que faz. Mas que é importante a gente ter consciência do que está fazendo é crucial. Saber por que sim, por que não. Tem um exemplo interessante dentro disso que o maestro Parcival Módulo sempre dá sobre isso. Acho que tinha uns alemães na igreja dele aqui, uma igreja americana, aqui em São Paulo. E aí, quando eles entraram na igreja, começaram a cantar altamente os céus proclamam seu divino Criador. Eles ficaram de pé. Lógico, é um hino É o hino nacional. Imagina, você vai lá para a Alemanha e começa a cantar o Viro do Ipiranga com a letra crente. Você vai fazer o quê? Você vai Fica em pé, põe a mão no coração. Ué, por que a gente canta o hino nacional da Inglaterra? Que eu não sei. Mas, enfim, a gente tem que ir para o intervalo. Antes do nosso convite de sempre. Visite o site da Agrade ou ligue para lá, né? Para você se informar a respeito de como a Agrade pode te ajudar a conhecer melhor a palavra de Deus e a servir melhor ao Senhor. Quem conhece melhor a Bíblia, quem conhece as doutrinas, vai servir muito melhor a Deus do que quem não conhece. E Deus quer que você se aperfeiçoe. Então, venha se aperfeiçoar conosco na Academia Teológica da Graça de Deus. Os cursos bíblicos da Agrade são em plataforma EAD. Ensino à distância. Há outros cursos também presenciais, mas isso vai depender da filial, né, em que você for estudar. Para tirar todas as informações durante a semana, você liga para 3115 0819 em São Paulo ou entra no site agrade.com.br a qualquer tempo. Nesse caso, visite também o site da RIT, né, a RIT TV, ou entre nas nossas redes sociais e faça aí sua contribuição, nos ajudando a fazer o Vejam Só melhor. Né? Tanto o debate quanto a entrevista, dizendo o que você gosta, o que você não gosta, que tipo de assunto você gostaria de ver explorado, que tipo de entrevistado e por aí vai. A gente volta já já com as fotos de quem está acompanhando o programa, tá bom? Olha só o privilégio que você tem por ser telespectador ou telespectadora do Vejam Só Entrevista. A gente sorteia as canecas, né, que é o brinde da hora aqui, para quem manda a sua foto ou o seu vídeo para o programa. O endereço está aí, ó. Instagram, @programa Vejam Só. Bate uma foto agora, assistindo ao programa, e manda para nós. Quem sabe você é sorteado e ganha uma caneca dessa. Quem quiser
esse artigo, comprar, né, em vez de ser sorteado, e muitos outros, eles estão à sua disposição no Shopping do Povo, shopping de quem sabe comprar, bem em frente ao templo da Igreja Sede de São Paulo, Igreja Internacional da Graça de Deus, né? Tá aí o shopping, é só atravessar a rua. Fica muito perto da estação República do metrô. A menos de 100 metros da saída do metrô República, né? Então, em menos de 100 passos, você estará no Shopping do Povo, tá bem? E aproveita e assiste o culto na Igreja da Graça também, né? Tem culto todo dia. Bom, vamos ver quem é que mandou foto para nós? A primeira é de Santo André, o Robson, no ABC Paulista, nosso telespectador. Ô, Robson, valeu, Deus abençoe, viu? Perguntas difíceis de responder, é esse o livro? Ah, tá. Muito bom. Do pastor Elias Soares de Moraes. No Rio Grande do Sul, no Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, no município do Rio Grande, o Anderson é nosso telespectador lá. Faz que nem ele, bate a foto durante a exibição do programa. Muito bom, Anderson, Deus te abençoe. E aqui na capital paulista, a Marta de São Paulo é nossa telespectadora. Marta, quem bateu a foto, Marta? Tem que falar. Não foi você, não. Deve ter sido o maridão, né? O irmão que está lá atrás é o pastor Jonatas, né? E quem bateu a foto, Marta? Foi o maridão? Foi o neto? A neta? Quem foi? Né? Tem que contar para nós aqui. Muito bom. Estamos entrevistando o irmão Robson Santos, que é autor do livro Hinos e Cânticos Brasileiros, Suas Histórias. Deixa eu mostrar de novo aqui o livro para você, né? E se há uma coisa emocionante na fé cristã, são os hinos, desde sempre. Sim. Desde sempre. Porque os hinos falam as emoções, né? Nós somos seres emocionais. Os livros poéticos na Bíblia foram escritos em forma de poesia porque Deus respeita as nossas emoções e se revela por meio das nossas emoções. Não é só a parte racional, não, né? E os hinos refletem exatamente essa beleza. Além do fato, né, irmão, que quando você canta música, você guarda muito mais facilmente a letra. Por isso que a mensagem do hino é muito importante. Exatamente. Desse aspecto, você acha que empobrecemos na composição das músicas em relação aos hinos clássicos? Então, estudando bem isso, há um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa que, justamente, você vê as letras do passado muito profundas, não só porque a gente estava falando que sobre português difícil e tal, mas tinha muito conteúdo em si. Hoje você pega um slide show de uma coisa aí, de uma composição nova, aí tem a mesma palavra, repetir 20 vezes, repetir 50 vezes. Então fica aquilo ali, a pessoa pega uma letra de uma coisa e fica ali, só repetindo, fica em looping, né? A gente brinca. E teve um empobrecimento, sim, de uns anos para cá, aí é uma coisa que teríamos que estudar para entender o que pode ter levado a esse empobrecimento. Teve uma música que eu ouvi uma vez, não lembro detalhes dela, mas eu fiz uma comparação assim, era sobre até a ressurreição de Jesus, a música. Era um negocinho assim, pobres em 3 linhas. E o outro você pega, Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, tudo consumado está, e por aí vai. É difícil competir, mas há músicas não clássicas que são muito profundas, né? Sim, com certeza. E eu tenho uma pergunta que eu não sei se eu deveria fazer, e se você achar que não deve responder, não responda. Eu gostaria de fazer para os autores, né? E você conversou com vários deles. Sim. Eu vou citar um exemplo, mas não é o único, tá bom? Vou citar um exemplo. Então, pega a Ana Paula Valadão, do grupo Diante do Trono, né? Sim. Ela escreveu várias músicas, ou pelo menos são atribuídas a ela. Sim. Por que ela parou? A inspiração acaba? Isso é um mistério, porque eu tenho autores aí no próprio livro que fizeram sucessos, os hits da década de 70, 80, 90, 2000, e também pararam. Eu não sei por que esse ato, por que esse silêncio da composição evangélica. Não consegui chegar a essa conclusão ainda. É esquisito, não é?
Mas isso é geral. Eu creio que no meio secular também. Sim, claro. Você vê gente que estourou com sucessos na década de 70, 80, 90. Cadê a última música dele agora? Ele vai lançar uma música... Quais são as músicas do Roberto Carlos que fazem sucesso? São as recentes? Não. Né? E ele soltava... A última mais nova foi Esse Cara Sou Eu, né? Esse cara sou eu. De 2015, por aí. Inclusive, quero mandar um abraço pro meu amigo Tutuca Borba, que é tecladista dele, é convertido também, membro da Igreja Maranata, da minha igreja. E ele já gravou algumas coisas com o missionário R. Soares. Ele é um querido. Um abraço pro Tutuca e pro Michael Sullivan, que também já fez parcerias com o missionário em composições. Né? A gente tem um depoimento do Sullivan no canal, contando como que foi essas letras do missionário musicadas por ele, etc. São duas figuras do meio secular muito conhecidas, mas que têm a ligação no meio evangélico também, pelas suas conversões. Se converteram e trouxeram para o povo de Deus o know-how, né? O conhecimento e os dons que possuíam no mundo lá fora. Eu fico sempre pensando, né? Como o que aconteceria com o reino de Deus com a conversão de algumas pessoas que eram expoentes na composição, né? Então, graças a Deus, alguns experimentaram isso, ou como cantores, ou como compositores, né? Isso faz toda a diferença. E, como eu digo, a música, ela é a ferramenta que o Espírito Santo usa para nos fazer memorizar as mensagens, né? Lutero usou muito isso. Tem um teólogo, um escritor da história da igreja, que ele tem uma frase muito interessante. Ele dizia assim: muito antes do povo alemão compreender as ideias da reforma, ele já as cantava. Né? Então, por meio da música, Lutero espalhou aí as ideias centrais da reforma. O que você acha dos hinos traduzidos? Porque, por exemplo, o Inário, a maioria dos hinos eram traduzidos, certo? Eu estou tentando pelejar o nome de um compositor da igreja fluminense, mas eu não vou... esqueci o nome dele. Brasileiro, né? Mas a maioria dos hinos eram traduzidos. E os grupos que nasceram, tipo Vencedores por Cristo, também usavam músicas traduzidas. Sim. Né? Bom, isso permanece até hoje. O que você pensa disso? Então, a tradução tem muita, abre aspas aqui, confusão nas igrejas por causa de tradução. Uma pessoa se converte na igreja X e lá canta chuva de bênçãos teremos. Aí daqui a 10 anos ele decide, não, vou para outra igreja, lá é chuva de graça, aí tem que reaprender o hino inteiro. Tem uma igreja que, assim, mais polêmica nesse sentido é a Congregação Cristã do Brasil, porque a tradução deles é totalmente diferente de tudo que você conhece. Mas a melodia é a mesma? É a mesma, é os mesmos hinos, mesma coisa, mas você pega a letra deles é totalmente diferente. Você pega Descansa, ó alma, eis o Senhor ao lado, que é o hino que a gente conhece nos Salmos e Hinos. Aí tem outra letra, se você pegar no Inário, você nem reconhece qual é esse hino que ele está cantando. Você só sabe por causa da melodia, mas a letra não bate. Totalmente diferente. Então tem muito problema disso. Por que reescrever? Então, segundo as próprias igrejas, nos seus inários, nas suas apresentações dos inários, cada um se adequa à sua doutrina, à sua realidade, à sua igreja. Então, cada um pega a sua versão. No meio batista, tem uma coisa ali que está identificando o batista. No meio assembleiano, outra letra, e por aí vai. Eu acho isso falta de união. Um amigo meu da Coreia estava falando justamente, ele cantou no nosso evento agora, que lá eles têm um inário unificado. Ué! Todas as igrejas você vai, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Não tem outra versão A, versão B, mudou a segunda estrofe. Não tem isso não, é tudo igual. Então, deveria ser assim, né? Primeiro que facilitaria bastante. Bastante. E, em segundo lugar, refletiria a ideia de união, de unidade. Somos um corpo só. No céu a gente vai cantar cada um na sua versão? Não, vai ter uma versão só, espero. Você toca harpa? A ideia de que no céu a gente vai ficar tocando harpinha é bem fajuta. Uma das músicas novas, relativamente novas, né, que também me emociona muito e que eu acho de uma qualidade, a letra, principalmente a letra muito profunda, é o Culto do Calvário.
Eu não lembro o nome do autor. Mas ele está vivo, é brasileiro e tal. É um hino que conta a história de... Se a crucificação fosse um culto, o pregador e os sacrifícios eram os mesmos e tal. Esse eu não conheço. Já tem um para estudar. Hã? Tem um para estudar. O nome é Culto do Calvário, né? Imagine, a primeira palavra do hino é imagine, ele começa a descrever a cena do Calvário. É um hino muito profundo na medida em que mostra Jesus sendo o pregador, a alegria dos fariseus e escribas quando ele morreu, o pregador morreu, aí 3 dias depois o pregador voltou. Né? A alegria deles termina dos inimigos de Jesus termina, mas a alegria dos crentes só cresce e vai crescer até o dia em que o céu e a igreja forem uma só realidade. Então, ele tem essa propriedade de comunicar a mensagem da salvação com a esperança da vida eterna aqui na Terra, com o céu e a Terra sendo a mesma coisa. Né? Esse tipo de coisa. O senhor me fez lembrar, a gente estava falando agora dos seculares, tem um exemplo clássico de um hino que está aí no livro, que ele é cantado por praticamente todos os grupos, evangélicos, não evangélicos, seculares, grupos musicais, se chama Noite Traiçoeira. E ele é de um compositor evangélico, que é Carlos Papai. Não sei se o senhor se lembra. Deus está aqui neste momento, que o coro diz, ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Muita gente fala, porque o padre Marcelo Rossi gravou, é dele, não é? Muita gente atribuiu a padres, porque padres gravaram, mas essa música é de um compositor evangélico e ela se popularizou. Não sei o que aconteceu, que ela pegou perna e saiu para todo lugar. Grupos seculares, grupos musicais gravaram, grupos de pagode, grupo de todas as igrejas e não crentes gravaram essa música. Eu achei um fato curioso, que nós precisamos estudar por que ela andou tanto e anda ainda. É verdade. Sabe que a música, né, ela sempre atrai atenção, né? Tido como um dos maiores teólogos de todos os tempos, e principalmente do século XX, Dr. Karl Barth, um alemão, ele desenvolveu a teologia dele durante a Segunda Guerra Mundial e tal. Coisa forte. Ele teve que fugir da Alemanha, foi para os Estados Unidos e tal. E ele foi visitar a Universidade de Harvard, né? Já como um grande revolucionário da teologia. Aí perguntaram para ele, né? Doutor, qual é a sua maior descoberta, né, dentro da teologia? Ele recitou um corinho de criança, né? Cristo me ama, quer ver-me feliz, a Bíblia assim o diz. É uma música de infantil. Isso é interessante. No livro você trabalha com música infantil, não? Então, a minha ideia é fazer um volume separado só com as músicas infantis. Porque nesse primeiro momento a gente quis pegar as que ficaram muito conhecidas dos adultos, né? Mas a ideia é fazer outros volumes, músicas infantis, até outros livros com histórias também de hinos tradicionais. A gente tem 2 escritores trabalhando para o Instituto Hinologia Cristã, elaborando as histórias dos hinos da harpa cristã, todos os 600 hinos, mesmo que se não tiver uma história específica, mas uma nota biográfica do autor, uma nota hinológica, que quando você não tem uma história específica, você não sabe a história, você pode dizer, o reverendo Hebe nasceu em tal lugar, a gente conta a sua história, né, dos trechos biográficos e comenta a letra, e aí vira uma nota hinológica. Bacana. Qual é o seu hino predileto? Difícil escolher. Como assim difícil? É muito difícil. Tem que escolher um para cantar no teu enterro. Faz parte da tradição. São muitos. Todo mundo faz a pergunta, eu sempre Sai fora. passo a bola, eu nunca consigo. Não tem como eleger um, porque a gente lida com muitos, né? Então, só de material no canal, nós temos mais de 9.500 músicas, em geral, de material publicado. Como é que funciona a questão dos direitos autorais? Uma vez, não faz muito tempo, mas também não é tão recente, surgiu o boato de que as igrejas teriam que parar de usar música no culto porque o ECAD ia cobrar. Isso é uma questão, assim, bem complexa. Eu atuo também na área de direitos autorais como procurador de alguns autores.
Então, eu ajudei o pastor Newton Tuller, por exemplo, a regularizar o Vaso Novo, o pastor João Antônio, Eu Te Louvarei, Senhor. Essas músicas, a gente atua nessa área dos direitos autorais. Regularizar, cadastrá-lo numa sociedade de direitos autorais, não há ainda, assim, 100% uma regulação de que o ECAD vai chegar na igreja e vai proibir de cantar. Isso é... Muita gente, eu já ouvi isso também, e as pessoas ainda falam assim. Mas envolve outras coisas. Às vezes, quando você vai publicar um inário impresso, ou vai vender um material, ou vai comercializar, aí tem mais uma fiscalização. Agora, ninguém, até onde eu conheço, não sou advogado, tá? Sou procurador de autores, mas não sou advogado. Ninguém vai ser proibido de cantar uma coisa na igreja, porque alguém vai chegar, vai multar ou coisa do tipo. Isso é uma coisa no ar, assim como a inteligência artificial criando músicas. Tem gente compondo, eu quero um hino ou uma música sobre o tema tal. Aí tem gente que joga na inteligência artificial, ele já gera a composição e fala assim, eu gostaria de ouvir ela gravada. Aí joga num aplicativo que grava ela já com a pessoa cantando. Credo! Só que acho que a Sony já eliminou mais de 75 mil obras ilegais assim, que foram criadas por inteligência artificial. Então, a plataforma já identifica e já remove. Já identifica e remove. Porque realmente aí não vai ter limites, né? Já pensou se cada pessoa começar a fazer 20 músicas por dia com inteligência artificial? Deus me livre. Eu estava num culto, acho que foi o ano passado, retrasado, e tinha lá um violeiro, com viola mesmo, muito bom, eu não lembro o nome dele, infelizmente. Vitor Quevedo? Não, Vitor Quevedo é frequentador aqui do programa. Imaginei, que muito bom é ele. É um outro que diz que é o compositor da melodia e da letra original do A Alegria Está no Coração. E quem já... Então, essa composição do Vavá Rodrigues. Então, ele falou assim, olha, eu fiz essa música, mas inventaram uma segunda estrofe que não fui eu que fiz, né? Então, essa aí eu conheço como Vavá Rodrigues, parece que ele tem uma parceria, agora só me pegou na surpresa. Eu sei que ele falou, essa música a gente cantava bastante e tal, e tinha lá, posso pisar numa cobra, ou saltar as muralhas e não sei o quê. Ele falou, essa parte não fui eu que fiz, não. Então, acontece de gente ficar acrescentando estrofe? Acontece. Às vezes também, como o pastor Newton Tuller, por exemplo, que ele é o autor do Vaso Novo. Durante muitos anos, Vencedores por Cristo gravou o Vaso Novo, Ana Paula Valadão, Dentro do Trono, todo mundo gravou. Só que muita gente não sabe que existe uma segunda e uma terceira estrofe. Eu não sei. Então, modela-me, transforma o meu ser, faz de mim este vaso escolhido para levar o amor aos pedidos. Eu quero ser. E aí tem eu quero ser Senhor amado, depois modela-me e... Daqui a pouco eu lembro. Muita informação na cabeça. Daqui a pouco acaba o programa, né? Você sabe quem é ou de onde veio a música Só o Poder de Deus Pode Mudar Teu Ser? Então, essa eu sempre tive como autor desconhecido. É uma das mais antigas, né? Todo mundo pergunta. Quem trouxe primeiro foi o Luiz de Carvalho, um dos primeiros a gravar. Tem gente que atribui a ele a autoria, ainda não consegui chegar numa conclusão assim. Sobre só o poder de Deus. Que aí, acho que foi os Vencedores, ou o Milad, não lembro, transformou em ritmo de samba, ficou muito bom. Ficou muito, muito, muito bom. Depois a Josane Pimenta também gravou isso aí, assim, né? Ritmo de samba, ficou muito bonito. O hino, o corinho mais antigo, a gente falava corinho quando eu era criança. Quando não estava no inário, era corinho, né? Mais antigo que eu me lembro é o Além do Céu Azul, que eu acho que ninguém conhece. Além do céu azul foi Jesus preparar lar para dar a quem a vitória alcançar. Você conhece? Conheço. Isso é bom mesmo, hein? Tá na harpa cristã. Porque isso, é coisa bem, bem antiga mesmo. Tá na harpa cristã. Então você não tem uma música predileta? Não. Tem várias e não consigo encontrar uma, assim. Então tá bom. Tem alguma música que você detesta? Não. Eu tive um colega, ele é pastor também, não vou falar o nome dele, né? Mas na época que a gente fazia seminário, ele não suportava o hino Mais Perto Quero Estar, Meu Deus de Ti. Nunca esqueci isso. Nunca esqueci isso, que ele falou isso, mas não é possível. Como que alguém não pode gostar desse hino? Ele detesta. Olha, que curioso.
Talvez por causa da ideia de a dor nos aproximar de Deus, né? Alguma coisa parecida com isso, né? Mas, enfim, a música tem que falar ao coração, tem que falar à alma e não necessariamente fazer sucesso, não é? É verdade. Como é que tá Tá, se você não tem um hino predileto para ouvir ou cantar, tem algum para tocar, já que você é pianista? Para tocar? É. Mas para eu tocar ou para... O que eu mais gosto de tocar, é isso que você está dizendo? Isso. Ah, também é difícil. Tá bom. Esse que é o irmão eclético, né? Agora, alguém que seja compositor ou queira entrar nessa seara, como é que faz para te achar? Então, vocês podem achar nas redes sociais Hinologia Cristã. Vocês vão ver escrito logo aqui abaixo, Hinologia Cristã Oficial. E lá tem os nossos contatos, pode mandar no Instagram mensagem que a gente responde, pode mandar e-mail, pode entrar no site www.hinologia.org. Em todas as redes a gente está sempre conectado. Sempre que possível eu olho as mensagens para não deixar ninguém sem resposta. Mas agora, puxando, eu lembrei sim de um favorito. Meu tributo, como agradecer. A Deus demos glória, a Deus demos glória. Esse é nacional? imbatível. Não, internacional. Internacional, né? Esse é do André Crouch, que faz agora... Faria 80 anos de idade. Não, 2000... Ele é de 1900... E agora eu sou ruim do cálculo, hein? 45. 45 está fazendo quantos anos? 80. 80, então é isso. Muito bom. Conversamos aqui com Robson Santos, escritor e especialista em hinologia cristã. Os contatos dele foram publicados e você também os encontra, caso eu não tenha anotado, nas redes sociais do Vejam Só, tá bom? Principalmente no Instagram. Vamos para o resultado da nossa enquete? Você sente falta dos hinos antigos no culto? Eu sinto. Ou os atuais são tão bons ou até melhores? Vamos lá. Os antigos, 18%. Os atuais, 20%. Então, os antigos perderam de goleada. Os equivalentes são 62%. Eu não considero, não, mas tá bom, vai. Como eu sou velho, tendo a gostar do que é antigo. Mas tem muita coisa linda que é nova. Graças a Deus. Porque Jesus disse, eis que faço novas todas as coisas. Jesus não quer uma noiva velha, enrugada, careca, desdentada. Não. Ele quer uma noiva nova. E a música tem tudo a ver com isso. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá, Deus abençoe. Fiquem na paz.